A mãe de Deolane Bezerra, Solange Bezerra, teve uma vitória com a justiça por conta de toda a polêmica que ela acabou sendo envolvida desde que Deolane e ela, Solange, foram presas pela justiça. O que aconteceu de fato? O STJ, Supremo Tribunal de Justiça, aceitou um novo pedido de habeas corpus da Solange Bezerra, no caso da defesa da Solange. Segundo o processo, o pedido é concedido aí para viabilizar procedimentos de relaxamento de prisão da investigada. Só para você ter uma noção, o nome é o seguinte: prisão flexibilizada. O que isso significa? Segundo o site de fofoca e o site de notícia, a prisão flexibilizada, que é o que está sendo noticiado que vai acontecer com a mãe da Deolane, a Solange, permite que o investigado pela polícia e pela justiça tenha saídas temporárias para visitar familiares e também amigos. Outra concessão, outra coisa aí que a pessoa que tem essa prisão flexibilizada acaba ganhando é também permitir que essa pessoa faça trabalhos externos, como se ela pudesse trabalhar, mas pelo que dá para entender, ela teria que voltar aí para a prisão em um determinado momento. Por outro lado, o que está acontecendo que o pessoal está comentando também? O relaxamento dessa prisão que foi buscado pela defesa da Solange Bezerra, mãe da Deolane, é diferente do que estão noticiando, porque o juiz ele pode revogar ou aliviar as condições da prisão aí do indivíduo, no caso ela, quando não há ilegalidade na detenção, como a falta de fundamentação legal, excesso de prazo e ausência de provas suficientes. Eu estou informando exatamente os termos técnicos que são falados aí sobre o que está acontecendo com a mãe da Deolane, a Solange Bezerra. Só que muita gente já está achando, por exemplo, que a mãe da Deolane vai ser solta, já está tudo de boa e etc. Mas segundo o que informa, não. Essa flexibilização não isenta a Solange Bezerra da investigação que continua ocorrendo contra ela e também contra a filha Deolane. O fato aí dela ter essa medida, de ter sido aceita pelo STJ e tudo mais, ainda coloca ela nesse processo penal que ela ainda pode continuar sendo investigada por conta aí das acusações que foram feitas contra ela até esse momento. Quer dizer, tudo que está acontecendo aí com a família Bezerra nesse momento ainda vai continuar em relação à investigação. A mãe da Deolane, a Solange, e a Deolane ainda não foram soltas. Pelo que foi informado, é só uma flexibilização para ela poder aí não ficar o tempo todo dentro do presídio. É, de certa forma, pelo que parece, aquilo que sempre foi muito criticado por muita gente das saidinhas. É como se fosse algo parecido com isso, supostamente. Mas, ao que parece, ela, Deolane e a Solange, sua mãe, continuam nessa investigação aí para ver qual será a conclusão da polícia. Eu quero saber qual que é a sua opinião nessa polêmica toda envolvendo a Deolane Bezerra. Pelo que a gente está acompanhando, são muitos pedidos aí de habeas corpus, são algumas enfrentamentos da defesa das duas na justiça para que elas possam responder em liberdade, porque elas já disseram aí que estão sofrendo algumas injustiças e abusos de autoridade, mas até o momento, pelo menos, não aconteceu nada que de fato liberasse a Deolane e a Solange, sua mãe, da prisão como inocentes. Elas ainda estão sendo acusadas, ainda estão sendo investigadas e a polícia ainda não teve uma conclusão, pelo menos pública, para informar para a sociedade sobre como que vai ficar a situação das duas. Isso porque ainda tem umas outras acusações surgindo na web, por exemplo, com as irmãs Daiane e Daniele, e até hoje saiu uma matéria num site de fofoca bastante controversa, bastante polêmica e pesada envolvendo uma das irmãs.
que, lembrando, a gente não sabe se é verdade ou não, mas já está sendo noticiado e, obviamente, faz o público ficar em dúvida se o público defende a Deolane ou acha que ela e a mãe seriam culpadas de tudo que elas estão sendo acusadas nesse momento na justiça. Isso sem contar das polêmicas com alguns jornalistas, como, por exemplo, se eu não me engano, o Felipe Campos. Qual que é a sua opinião com tudo que está acontecendo com a Deolane Bezerra e a sua mãe? Você acha que no final das contas as duas aí são inocentes, que elas estão sofrendo uma perseguição? Como foi dito aí por outras pessoas, elas estão sendo usadas como bodes expiatórios só para que algumas situações, por exemplo, de jogos de aposta ou coisa do tipo, sejam banidos de fato no Brasil? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tem muita divergência, muita opinião dividida na internet e muita gente acha que elas são inocentes ou que elas são culpadas. Você fica aí em qual lado? Que time você tá nessa confusão que a família Bezerra está sendo envolvida nesse momento?